Olá família, belezinha com vocês? Em mais um vídeo sem edição e da Tora, e comenta aí se você prefere assim, vamos trazer atualizações daquela treta do Kemuel, lembra? Então, o fundador, o David e a Eliane Marx decidiram se pronunciar concernente às acusações. Este é mais um daqueles vídeos do manto, do rei do Ted Jeová. Põe na tela BBT. Vamos lá, mais um conteúdo aí do canal Cristão Também Pensa, canal de credibilidade. Só aumenta aí a tela, BBT. Oh, meu Deus do céu, o homem mexe bem nessa hora. Aí, vamos lá, aperta o play aí. David e Eliane Marx, fundadores do grupo Kemuel, vêm a público e rebatem acusações de Priscila Oly. Eu sei que durante a nossa jornada, da nossa carreira, de tudo que Deus veio construindo em nós e através de nós, muitos elementos de falas, de verdades foram disseminadas e a gente quer dar profundidade a isso, para aquelas pessoas especialmente que nos amam, para aquelas pessoas que oram pelo nosso ministério. Muito difícil para nós, porque se trata de alguém que a gente ama muito, né? E tá nesse lugar é muito ruim para mim, para nós. Sim. Bom, independente de tudo, a gente tem que sempre sermos justos e éticos. Ouvir os dois lados da história. Independente do que seja verdade ou não, a gente tem que ouvir os dois lados da história. Como família, como ministério, e eu primeiro quero dizer, deixar bem claro quanto nós amamos todos eles, mas especificamente sobre a Pri, que falou coisas sobre nós, é muito difícil, né? Para mim, como eu sempre fui uma amiga para ela sempre foi uma grande amiga para mim, filha, foi assim como a gente tratou e recebeu ela na nossa casa por tantos anos. Quero deixar claro, Pri, o quanto a gente te ama, o quanto a gente ama a sua casa, sua família, sua mãe, sua irmã, sua avó. Que nós vamos tratar de um aspecto jurídico. Eu vou trazer uma pessoa aqui que Deus colocou ao nosso caminho, que é o Dr. Rafael, já que ele vai responder no ambiente jurídico, no terreno desse ambiente jurídico, né? Porque nós sempre fomos muito acusados, sempre falaram muito da gente, sempre falaram muito de mim, acuso de abuso, e todas as inverdades elas serão principalmente respondidas dentro de um ambiente legal. Então todas as pessoas que falaram algo, a fala dessas pessoas serão respondidas dentro de um ambiente legal, que eu vou deixar para o que o doutor cuide disso. Peraí, todos que falaram de algo... Bom, mas depende, a pessoa está comentando a notícia ou acusando? Se for quem está acusando, está no direito. Agora, quem comenta... Eu não sei se eu estou equivocado aqui na minha interpretação, mas se for sobre quem comenta, aí isso se chama censura. Teve o advogado aí de um certo digital influencer famoso que veio com esse tipo de argumentação pro meu lado. Meu advogado já respondeu, porque mandou remover vídeo e que eu tinha caluniado e injuriado. Meu advogado já respondeu. Primeiro, que sua fala não tem poder jurídico, né? Porque tentou censurar. E segundo, que assim como seu cliente é uma pessoa pública, ele também está sujeito a opiniões e comentários sobre o que acontece com ele. Aí cessou a treta, né? Bom, agora eu não sei se é a mesma situação nesse caso, mas segue o baile. Mais conveniente seria, por exemplo, quando aconteceu um cancelamento, que foi o cancelamento, esse cancelamento foi sobre uma festa, né? Que nós não estávamos nesse lugar, e foi um dos piores, né? Porque nós tivemos inúmeras agendas canceladas. Aí é tenso, aí é tenso. Eu e a minha esposa, nós temos como um princípio de vida, nós jamais estaremos numa festa como aquela. Então o nosso protocolo não é esse, o nosso conceito, os nossos princípios de vida não estão nesse lugar. Não é um ambiente que a gente realmente gosta de expor uma coisa que foi exposta. Sim. Né? Então a gente está aqui exatamente para falar sobre isso, para sanar. Tanta gente falando tanta coisa, a gente sempre priorizou em cuidar das pessoas, sempre priorizou a não expor. Nós só estamos aqui, quero que fique claro, tá? Porque nós fomos expostos.
por uma pessoa, mais uma vez, que morou na nossa casa por 10 anos. E que nós conhecemos o coração, sabemos quem ela é, mas infelizmente a fala dela não pode ser colocada de forma negligente. Tentei falar com a Pri, a gente tentou falar com ela antes, até desinteressado que ela fosse tomar uma atitude como essa, mas bem antes disso a gente estava procurando ela, a gente queria conversar pessoalmente, mas ela disse que ela não tinha interesse em resolver, ela só queria sair do grupo. E aí pra mim que foi muito chato, porque inúmeras vezes eu mandei mensagens, ela não me respondia mais. Eu acho que você também. Qualquer pessoa que faça parte de qualquer grupo, quando alcança um certo patamar, sai fora porque já tem o seu capital político. Então, dependendo da situação, se não está agradando, já tem seu público e pode cair fora. É uma regra básica. Mandou mensagem, né, pra Pri, e ela também não respondeu. Então isso aqui, infelizmente, é só o retorno do que ela se posicionou. A gente teve momentos maravilhosos de família, sabe? A gente se divertia muito morando junto. Vocês lembram os inúmeros vlogs que a gente gravava, o quanto era divertido a gente estar junto. E a gente fazia aquilo porque sempre foi verdade pra nós. Nunca foi, vamos fazer isso aqui pra ver se o povo gosta. Não, porque pra gente era natural. A gente realmente viveu como família na nossa casa. E como família tem dias que você não tá bem. Muitas vezes a gente brigava, né, faz parte, né? Se na sua casa é sempre um ambiente de muita alegria, de muita paz, se sinta privilegiado. Porque às vezes a gente tem nossas desavenças, né? Faz parte de todo o contexto familiar. O Dr. Rafael, ele é uma pessoa que Deus trouxe para cuidar de nós, né? Então eu vou trazê-lo aqui, Dr. Rafael. Eu tenho uma política minha de sempre estar atuando nos casos onde realmente estão sendo injustiçados, principalmente aqui. O que me fez estar aqui sentado hoje foi justamente ver que o que vocês estão passando é uma injustiça muito grande. Algumas pessoas fizeram comentários, por exemplo, por que vocês registraram um BO? Eu vou responder. A partir do momento em que você fala coisas contra alguém e essa coisa atinge a honra objetiva ou subjetiva dessa pessoa, isso daí se torna um ilícito. A pessoa está no direito. A pessoa está no direito de registrar o boletim de ocorrência. Precisa ser devidamente respondido nos termos da lei. Nesse caso aqui, atingiu os dois. Trouxe acusações sobre abuso financeiro, abuso psicológico, trouxe conotações pejorativas em relação a narcisismo, a manipulação, a questão de uso de pessoas como produtos. Gente, isso aqui tudo são acusações muito sérias. Se a pessoa não consegue provar isso, isso configura o crime. Deixa eu deixar uma coisa clara, eu não sou obrigado a abrir nada. Nós não somos obrigados, a não ser que a lei peça isso, mas por mim eu abro o que for. Por quê? Porque eu estou pela verdade. Mas por que nós não somos obrigados a abrir nada? Porque nós somos fundadores e foi a nós que Deus deu essa responsabilidade. E no começo do Kemuel, eu lembro como se fosse hoje o primeiro álbum, nós pegamos um empréstimo para investir no primeiro álbum do Kemuel. Então agora eu sou obrigado a abrir, um números para alguém que faz parte. Quando Deus agora deu uma ordem para sair da caverna, então vai ter que provar tudo. Desculpa a minha sinceridade, mas tem que abrir sim, para quem fez parte. Quem não tem ligação, tudo bem. A pessoa não tem envolvimento nenhum. Agora, quem fez parte, segundo o que ela disse, trabalhou de graça, não recebeu nada. Bom, eu acho que é o mínimo, mas é apenas a minha opinião. Porque nós temos prova de tudo. O doutor viu, nós temos um grupo chamado de contabilidade onde os números estão abertos. E a pessoa querer falar que os números não estão abertos, essa em verdade é sério que você acredita nisso? Outro ponto importante, tá? O doutor também viu, nós tínhamos um grupo com todas as mães de cada um, onde cada recurso do YouTube nós tirávamos 10% e semeávamos. Eu tenho áudios, você viu, doutor, nós temos áudios, nós temos as mães agradecendo. E a pessoa vir falar sobre, como é que chama, abuso financeiro? Então agora a questão é, com manso seja manso, com soberbo seja irredutível. É muito triste estar aqui neste lugar, é muito triste. Mas vou te dar um recado muito grande aqui.
Nós saímos da caverna, Deus nos ordenou. E vai ter que provar. Por isso do boletim. E sim, vai ter que provar. Porque o Kemuel, ele é maior que o David e a Eliane. É sobre o ministério de Deus. Quantas e quantas vidas foram curadas através das nossas músicas. Músicas essas que 95% da autoria são minhas. Onde as produções são minhas. A questão aqui é dinheiro, eu não negocio e eu não sirvo a mamon. Essa é a questão. Porque se fosse por conveniência, nós continuaríamos fazendo show. Se fosse por conveniência, por que isso aconteceu agora? Porque falou, não, assim não, sem propósito nessa direção, só por dinheiro eu não vou fazer. Não vou fazer. Aí apertou e agora quer vir com inverdades. Por que quer vir com inverdades? Porque nós sempre silenciamos e conhece o nosso coração. Acreditou que seria do mesmo jeito, né? Não vai ser. Deus mandou sair da caverna e agora o play é outro. Eu quero deixar claro para qualquer um. Deixar claro. Eu não negocio. Se você gosta ou não gosta, essa dinâmica, esse sentimento é seu. Eu não estou nem aí. Eu vou focar naquilo que Deus tem. Eu vou focar na obra daquilo que Deus tem. Isso aqui eu faço uma extensão para os outros casos, onde as pessoas que já passaram alegaram coisas semelhantes. Em muitos desses casos aí, as pessoas vieram depois no privado e pediram perdão para eles pelo que foi falado. Então isso daí não foi exposto, porque isso não é o perfil deles. Até aqui, eles sempre ficaram calados. Todo mundo aqui sabe, o grande auê, vamos colocar assim, talvez aconteceu no final de 2021, ele mencionou aqui sobre um evento de uma festa. Essa festa gerou sérios prejuízos financeiros para o coral, para a banda. Por quê? Porque teve agendas canceladas. Você foi atrás, pastor, de alguém para fazer a restituição de valores por conta de erros da equipe? Você pediu para alguém pagar alguma coisa? Ainda não tinha ido. Ainda. Mas agora as coisas mudaram. Oi, Cristão Também Pensa. Aqui é a Natália Torres. E eu sou Bom, quem quiser ver o anúncio aí, pode ir lá do Cristão Também Pensa e comenta, vim pelo André Carpano. Agora, rapaz, eu decidi trazer esse conteúdo porque assim como eu trouxe uma versão, eu tenho que trazer o outro, é o mínimo que eu posso fazer. Mas, eita, o que será que nós veremos nos próximos episódios? Não perca. Eu vou ficando por aqui, like se gostou. Até um próximo vídeo. Fui.